Você sabe o que são níveis de organização biológica? Então identifique aí nessas imagens a quais níveis elas pertencem. Não sabe? Vem aprender bio comigo? Para entender algo tão complexo e diverso como a vida, o ser humano tentou organizá-la em níveis de organização biológica. O primeiro desses níveis de organização biológica é a célula, considerada a unidade fundamental da vida. Observe agora detalhadamente essas imagens. Perceba que algumas delas são bastante familiares, outras nem tanto. Tente verificar qual dessas imagens representa o primeiro nível de organização biológica, a célula. Se você escolheu essa estrutura aqui, parabéns! Ela é uma representação de uma célula do sistema nervoso, conhecida também como neurônio. Os neurônios têm como características essas projeções celulares, responsáveis por permitir a comunicação entre vários deles. Você consegue identificar alguma outra célula? Se você apontou essa imagem aqui, você está correto. Esta é uma célula que compõe o epitélio intestinal. Essas microvilosidades conferem uma maior superfície de contato para a célula. Se essa célula não tivesse essas projeções, a área de contato dela seria muito menor. Isso é muito importante, porque as células do intestino são responsáveis pela absorção de alimento. Vamos agora para o próximo nível de organização biológica, o tecido. O tecido é um conjunto de células e também substância intercelular que interagem para executar funções específicas. Você consegue reconhecer aí alguma imagem de tecido? Se você indicou esta figura, você está certo. É uma imagem do tecido epitelial de revestimento da pele. Existem diversas camadas que formam a epiderme, que estão coradas nessa imagem de cor de rosa. Perceba também que externamente existe uma outra camada mais avermelhada, queratina, uma substância secretada pelas células da epiderme. Você sabe para que serve a queratina? Ela é importantíssima para a impermeabilização da pele dos vertebrados terrestres. O próximo nível de organização biológica é o órgão, conjunto de tecidos que interagem para executar funções. Você consegue visualizar algum órgão aqui nessa imagem? O mais fácil, obviamente, é o coração, um órgão que possui diferentes tecidos, como por exemplo, tecido muscular e tecido nervoso. Esses tecidos interagem entre si para desempenhar uma função de bombear o sangue para outras partes do corpo. Você consegue identificar mais algum órgão nessas imagens? Por mais surpreendente que pareça, a pele é um órgão formado por vários tecidos, como por exemplo a epiderme, que interagem para desempenhar várias funções, dentre elas a proteção, a produção de vitaminas, eliminação de substâncias tóxicas e controle de temperatura. A pele é considerada o maior órgão do corpo humano, podendo cobrir uma área de 2 metros quadrados. Olhando assim, é um órgão bem assustador também. Agora já está bem mais difícil. Você consegue ainda ver algum órgão aqui nessas imagens? Este aqui é um órgão. São brânquias presentes em peixes nesse caso, que tem como função captar oxigênio. Mas essa brânquia não é assim naturalmente. Uma brânquia corada. Em rosa, podemos observar os tecidos ósseos. Em azul, os cartilaginosos. Esse processo é chamado de diafanização e é utilizado por zoólogos que estudam vertebrados. Esse é um peixe diafanizado. Todas as estruturas ósseas estão em cor-de-rosa. Todas as estruturas azuis são cartilagem. Músculos, vasos sanguíneos e todas as outras estruturas foram digeridos e ficaram transparentes. Este é um linguado, como ele era antes da diafanização. Meu Deus! Isso são 2 olhos de apenas um lado? Sobre isso eu não vou falar. Se vocês quiserem saber, procurem aí. Agora ficou bem difícil. Você consegue identificar mais algum órgão? Se você falou flor, você está sabendo muito de biologia. As flores são órgãos sexuais das plantas, que têm como principal função a reprodução. As flores de maracujá têm uma parte masculina, responsável por produzir grãos de pólen. A outra parte é a parte feminina, responsável por produzir
os óvulos, que ficam armazenados dentro de um ovário na base da flor. Essas flores, então, são consideradas hermafroditas. Nem todas as flores são como essas. Existem flores que apresentam apenas a porção feminina, enquanto que outras apresentam apenas a porção masculina. Outras ainda, nós acreditamos que são flores, como por exemplo, a margarida e o girassol, que não são flores. Se a gente observar bem de perto, a gente consegue perceber que elas, na verdade, são formadas por minúsculas flores. Esse conjunto de flores recebe um nome: inflorescência. O próximo nível de organização biológica é o sistema, conjunto de órgãos que interagem para executar uma função. Você consegue identificar nessas imagens algum exemplo de sistema? Esse é bem fácil. Esse é o sistema esquelético de um peixe diafanizado. Esses órgãos interagem para desempenhar funções, sustentação ao corpo e também locomoção. Consegue identificar mais algum sistema? Esse é bem mais difícil. Esse é o sistema digestório de uma ave. Olhando detalhadamente, dá para visualizar o bico-papo, o estômago, o intestino, o fígado, o pâncreas e até a cloaca. O sistema digestório completo de uma ave. O próximo nível de organização biológica é o indivíduo, que é o conjunto de sistemas. Você já tinha se imaginado apenas como um conjunto de sistemas? Você consegue identificar um indivíduo? Esse ser humano aí representa um indivíduo formado por sistemas. Conseguimos visualizar sistema muscular, sistema circulatório, sistema ósseo, todos eles interagindo, formando um organismo. Você consegue identificar algum outro indivíduo? Se você disse a árvore, você está certo. As árvores, assim como outros vegetais, também são indivíduos. São conjuntos de sistemas, como por exemplo o sistema reprodutor, formado por órgãos como as flores. Outro exemplo é o sistema vascular, responsável pela circulação de água e seiva na planta. Indivíduos de uma mesma espécie podem viver em conjunto, o que se denomina população. Mas atenção! Devem ser da mesma espécie. Além disso, devem viver em um mesmo tempo e espaço. Você consegue identificar alguma imagem que represente uma população? Você consegue observar aqui vários indivíduos de uma mesma espécie, a espécie Homo sapiens, mais conhecida como nós mesmos. Você consegue identificar alguma outra população? Também tá fácil. Existem também populações vegetais, indivíduos de uma mesma espécie que vivem em um mesmo local e tempo. Populações de diferentes espécies interagem entre si, vivem em um mesmo local e tempo e recebem o nome de comunidade. Você consegue reconhecer alguma comunidade? Essa imagem é composta por populações dessa espécie aqui de pássaros, população dessas árvores, população de seres humanos. Para ser considerada uma comunidade, as populações devem interagir entre si. Quando a gente considera uma comunidade interagindo com os fatores abióticos, o prefixo a tem o sentido de negação. Bio, vida. Os fatores abióticos são aqueles não vivos. Vamos voltar ao nosso pensamento. Quando uma comunidade biológica interage com os fatores abióticos, como por exemplo, luz, água, solo, forma-se um ecossistema. Ou seja, os ecossistemas são a interação entre os fatores bióticos, que são as populações das espécies que vivem em um determinado ambiente, com os fatores abióticos. Você consegue identificar alguma imagem que representa um ecossistema? Essa imagem aqui é um ecossistema típico do Brasil, presente no Pantanal. Aqui temos representantes de uma população de capivara, representantes de uma população de jacarés e até a população de tuiuius. Além disso, nós também temos representantes de diversas espécies vegetais. Além da porção biótica, nós conseguimos observar também solo, atmosfera, fatores abióticos. Você consegue reconhecer algum outro ecossistema? Este aqui é um ecossistema aquático. Nele, podemos observar indivíduos que formam a população de girinos, que são as larvas de anfíbios anuros. Também podemos observar indivíduos que formam a população
população dessas plantas aquáticas. Além disso, estão presentes também fatores abióticos, como a água e o solo. Agora ficou fácil. Sobrou apenas uma imagem. Apesar de parecer estranho, essa também é uma imagem de um ecossistema. Na verdade, de dois ecossistemas. Ao fundo, podemos observar um ecossistema natural. No primeiro plano, podemos observar um ecossistema artificial, criado pelo homem. Existem indivíduos de populações das plantas cultivadas que compartilham um ambiente com o homem. Além disso, também estão presentes fatores abióticos, como por exemplo a atmosfera e o solo. O conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta Terra recebe o nome de biosfera. E assim terminamos nossa aula de hoje.